Olá, eu fiz uma sequência de 25 vídeos aqui que eu estou gravando e postando e hoje eu quero conversar com vocês, refletir um pouquinho sobre o comportamento alimentar, mas antes de entender sobre o comportamento alimentar, mesmo que você já esteja aqui seguindo ou se você está chegando agora, então a gente já conversa sobre isso, o que é preciso entender? Que todo comportamento demanda persistência, paciência. Você precisa entender sobre o seu comportamento, até mesmo não estudar, né? Você precisa de informações para você ver o que vai fazer com aquilo. Mas todo comportamento, no final das contas, a gente precisa ter uma clareza e observar os incômodos. O que está acontecendo, que está te incomodando e que fez você querer mudar de comportamento? Porque não é só assim, você fala assim, ah não, preciso mudar esse comportamento e pronto. Não. Você decide mudar um comportamento porque ele está disfuncional, porque ele está te incomodando por algum motivo. Quando a gente para e começa a observar, por exemplo, o quanto que esse comportamento está te atrapalhando e exatamente no que ele está te atrapalhando, fica mais fácil, porque, exemplo aqui, comportamento alimentar. Você fala assim, e de repente você está incomodado, que você está comendo muito, está tendo uma ganho de peso, que eu falo isso, porque a maior parte das pessoas que chegam ao tratamento quer perder peso, tá? Aí, o que você vai pensar? Então é só cortar a comida e ponto final. Não, né? Não é isso. O que você vai precisar pensar é, estou com incômodo. Por quê? Porque eu gosto do meu corpo mais magro, digamos assim. Ou então porque eu sempre escutei que a mulher precisa ser magra e tudo mais. Tá, então a gente tem que ir por partes. Você está incomodada porque é um incômodo seu, por exemplo, eu sempre fui magra. E eu, quando tenho um ganho de peso, eu percebo que eu fico incomodada. Lógico, por uma questão estética, eu não vou ser hipócrita, que eu tenho também as minhas preocupações estéticas, mas eu percebo que para além disso, eu tenho um incômodo mesmo no corpo. Parece que meu corpo ele tá pesado, ele tá esquisito, porque eu sempre fui magra. Então, é como se eu tivesse uma consciência corporal do meu corpo magro. E se eu tenho um ganho de peso, eu continuo magra, mas me dá um incômodo. Então, assim, tá, eu, Mariana, tenho um certo incômodo, tá? Então você precisa ter claro isso, você tem um certo incômodo e qual incômodo que é. Tem uma questão estética, mas você tá muito preocupada com o que os outros vão pensar? Porque para cada incômodo que você tem, a gente precisa pensar algo a respeito. Então eu vou colocar aqui da estética. A gente desde pequenininha sempre escutou, né? Sempre escutou que a mulher teria que ser magra, tem que ser magra. Se você é da mesma geração que eu, né? Quando eu era adolescente lá por volta dos meus 12, 13 anos, 14, eram os anos 2000, 2000 e pouquinho, né? 2002 tinha 13 anos, isso. Então vamos colocar ali. Nós que fomos adolescentes nessa época passamos por uma fase em que era muito reforçado que você precisava ser magra, porque se você não fosse, você não ia conseguir se vestir. Imagina que loucura! As calças eram todas baixas. E você colocar uma calça muito baixa sem a barriga chapada lisinha era muito feio, né? As pessoas iam falavam, onde se viu aquela pessoa com aquela barriga de fora? Eu até lembro que eu escutava isso, né? O pessoal falava assim, nossa, você viu fulana com a barriga daquele tamanho, aquela barriga de fora? Tinha isso. E aí, a moda vai entrar também nesse aspecto, ela tem códigos, né, códigos sociais ali para você pertencer a um grupo. Então pensa, se você não podia, né, não conseguia usar a sua calça baixa, você não pertencia a um grupo, não teria como pertencer àquele grupo, né? Você seria julgado e tudo mais. Então, o corpo, a estética é uma questão que incomoda muita gente. As pessoas ficam preocupadas com isso, tá? Nessa linha de preocupação, será que você é uma pessoa que, de modo geral, você se preocupa com o que o outro vai pensar de você em todas as outras áreas? Será que em outros âmbitos, não só do teu corpo, mas será que você tem um incômodo, assim, em geral? No seu trabalho, qualquer coisa que você faça, você fica incomodada? Você pensa assim, nossa, mas acho que fulano não gostou. Porque aí, o que a gente precisa entender? Se você já tem essa crença ou padrão que você sempre tem que agradar o outro, você sempre tem que ser validada por outro, então não é que o transtorno alimentar, o comportamento alimentar vai ser deixado de lado, mas a gente vai ter que trabalhar mais a sua base. Então a gente vai ter que entender mais isso. Porque se enquanto não mexe nesse aspecto, não vai resolver, entende?
Porque daí não é só aplicar a técnica. Se aplicar a técnica e você muda seu comportamento, então vai comer tal horário assim assado, aí a nutricionista vai lá te orientar. Eu, como psicóloga, vou te orientar assim, então cuida das suas emoções assim, assado, muda esse comportamento assim. Mas se a base é o seu incômodo, é o julgamento, a pessoa vai olhar pro meu corpo e vai julgar, a gente vai ter que tratar o porquê que você se preocupa tanto com o julgamento do outro, porquê que você precisa ser validada por outro, entende? Então a gente vai para um outro ponto, vai para uma outra, como dizem, né? O pessoal agora virou modinha e fala, são várias camadas, então vai para outra camada. Outro incômodo que eu falei foi o próprio corpo. De repente você tem esse incômodo, né? De você ter um ganho de peso, ou às vezes também quando emagrece demais. Né? Já aconteceu uma vez que eu tive dengue e covid no mesmo ano. Nossa, uma beleza, né? Fui sorteada aquele ano. E aí eu emagreci muito. Eu perdi acho 7 quilos, assim. E eu fiquei muito, mas muito magra mesmo. E aí eu comecei a ficar incomodada. Então era um incômodo, assim, que eu olhava pro espelho e falava, meu Deus do céu, o que é isso, né? Então a gente pode também ter esse incômodo, né, de ganho ou de perder o peso, mas normalmente as pessoas ficam mais felizes perdendo, né? Bom, independente disso, qual que é o incômodo? Então, perceber, tem um incômodo no corpo, eu sinto incômodo no corpo por causa desse formato assim, assim, assado, tá. Mas será que você tem incômodos gerais em outros aspectos? Por exemplo, quando você está em grupo de pessoas e você está conversando, será que você tem um incômodo em outro aspecto? Eu não gosto de gente barulhenta. Eu não gosto quando eu estou conversando e alguém me interrompe. Eu não gosto, de repente, de ter que fazer muita coisa e não ter tempo, sei lá, seja o que for, você tem outros incômodos, porque pode ser que aparentemente você tenha a sensação assim, não sei, tô incomodada com o meu corpo e tal, mas será que você está incomodada com o seu corpo? Ou você está incomodada com o teu contexto, está incomodada com pessoas, está incomodada com outra coisa que não é propriamente seu corpo? Você pode ter sim esse incômodo físico, mas talvez você fique atribuindo com você assim, então eu tô cansada, é porque meu corpo tá assim, porque eu tô assim, porque meu corpo tá assado. Então você fica atribuindo tudo ao seu corpo, mas não dá. Pode ser um dos incômodos, um dos fatores, mas não tem como fosse assim projetando, sabe? Fala assim, não, tá tudo ligado a isso. No final das contas, tudo tá ligado com o corpo. Não tá tudo ligado ao corpo. No final das contas, os fatores, uma junção de coisas faz com que você fique incomodado. Será que você tá dormindo direito? Será que você tá se alimentando direito? Eu tô cansado, tá, mas tá cansado por quê? Já fez seus exames lá com o médico para ver, para avaliar nível de vitamina, como que tá? Já fez o seu hemograma aí do ano, tudo mais. Então, identifique, né? Se você tem um mal-estar, você não está confortável com o seu corpo, você não está confortável com o seu corpo, literalmente físico, ou é com o entorno e de algum jeito você interpreta assim. Então, é um outro ponto a ser visto. Vamos para a parte aqui do incômodo de quando você quer modificar um comportamento e você não consegue, aí você fica incomodado, fala, mas isso daqui é tão fácil de mudar, por que eu não consigo? Se aparentemente essa coisa é fácil e você não consegue, é porque provavelmente isso daqui depende de uma série de outras coisas. Então vamos lá. Supondo, você fala assim, gente, tem uma pessoa no meu trabalho que eu não consigo colocar limite. Eu tento, eu converso e não adianta, eu não consigo colocar limite. Eu sou uma pessoa que não consegue falar não consegue colocar limite, tá? Mas aí, vamos pensar que essa pessoa lá do seu trabalho é uma coisa muito grande. Tipo, é algo se a gente colocasse, assim, uma linha de coisas que acontecem na sua vida, a pessoa mais difícil de colocar limite é essa pessoa do seu trabalho, tá? Você vai pegar e vai voltar um pouquinho aqui. E vai pensar assim, quais coisas na sua vida que você não consegue colocar limite e são coisas pequenas, bem pequenas mesmo. Exemplo, você vai numa loja comprar uma roupa, aí você fala lá pra vendedora que você quer uma blusa verde, por exemplo. Aí ela fala assim, tá bom, tem essa blusa verde, tem essa rosa e tem essa preta, você quer levar? Você fala, não, quero levar só essa verde, você escolheu já. Tá, mas não sei o que, daí você fica, sem graça, com dó, sei lá o que, não consegue falar não e pega e leva as outras duas blusas que você nem queria. Percebe? Esse é o limite pequeno, tipo, é uma situação básica, né? Então você vai numa loja, você não quer comprar, você não vai comprar. Então, você viu lá, não gostou de nada, você sai, você não tem que comprar, entende? Se você não consegue colocar esse limite, que é mais basiquinho, como que você vai colocar limite, então, em outras situações? Aí, então, você vai avaliar, você vai tentar entender
o que que tem na sua vida. Você vai pegar, sentar, colocar assim várias situações que você percebe que você não consegue colocar o limite e você vai olhar uma por uma, assim, tá, mas espera lá, qual situação é mais fácil? Essa, beleza. E depois, qual que é um pouquinho mais difícil que essa? Você vai hierarquizar, né? Da mais fácil para mais difícil. E aí você vai tentar executar durante a semana o limite. Então comece com as mais, né, mais fáceis. Vai lá, ai, fulano falou isso, eu não gostei, ai, não quero. Ai, fulano me fez uma proposta de uma palestra e tal, ai, mas não, fala que não quer. Vai exercitando isso, porque quanto mais você exercita, mais fácil vai ficar de você falar não, mais fácil você vai conseguir colocar limite nas pessoas. E se você não consegue colocar limite no seu entorno, nas pessoas, como que você vai colocar limite no seu comportamento alimentar? Até porque no comportamento alimentar você pode sofrer muita interferência das pessoas, como por exemplo, os comentários, né? A pessoa comentar sobre a sua comida, comentar sobre o seu corpo. Então entende que o limite, além da gente trabalhar as emoções, regular as emoções, cuidar de tudo isso, o limite é muito importante. Enquanto também não estrutura o limite, você vai aplicar técnica, vai fazer as coisas, quando é daqui a pouco, você pode até tentar, né? Tem uma manutenção, mas não funciona tão bem, porque o limite escapa e aí você não consegue controlar a situação, de algum jeito isso te afeta emocionalmente e aí desregula tudo, entende? Então, no final das contas, quando a gente trata, né, cuida do comportamento alimentar, você precisa entender que são vários e vários fatores. Fala, nossa, Mari, mas aí até desanima. Não, mas aí são etapas. Você vai cuidando disso aos poucos, você vai dando manutenção, você vai aprendendo a lidar e isso vai passar a fazer parte, né, da sua vida, esse cuidado. Se ficou alguma dúvida, gerou alguma reflexão, compartilhe aqui comigo nos comentários. Curta esse vídeo, deixe seu like aqui, compartilhe, se inscreva no canal, que é bastante importante para o meu canal crescer. E se você quiser mandar uma mensagem para mim no direct, porque não vai se sentir tão à vontade de escrever aqui nos comentários, pode mandar também. E eu pretendo abrir grupos sobre o comer emocional, o exagero alimentar no online. Se você tiver interesse, é só me mandar mensagem. Entre em contato lá no direct ou deixa aqui o seu interesse e até uma próxima.